ovelha mancando pode ser sinal de vários problemas. Um dos mais comuns é a podridão do casco, como é o caso da criação do seu Antônio Capistrano da Cunha, de Rio do Cedro, Santa Catarina. Ele conta que o casco dos animais apodrece e cai. Para saber por que isso acontece, eu fui a uma propriedade em Sertão Santana, no Rio Grande do Sul. Nesta criação, das 26 ovelhas, 5 estão andando com dificuldade. Esta aí nem consegue apoiar a pata no chão. O criador, Gilberto Sucarina, separou aqui pra gente uma ovelha que também está com problemas de casco. Ela está aqui sentadinha esperando a nossa demonstração e quem vai ajudar a explicar qual é o problema que está acontecendo na propriedade do seu Antônio é a veterinária Marlise Germer. Marlise, o que pode estar acontecendo lá com o casco dos animais? Bom, isso é uma doença que acontece em ovelhas, pode acontecer em cabras também, que a gente chama de podridão do casco ou foot rot. Tem que ter duas coisas na propriedade acontecendo ao mesmo tempo para que essa doença se manifeste. Uma é a umidade, ou seja, só vai acontecer em áreas mais alagadas ou em épocas de chuva, né? E a outra coisa é ter essas bactérias que provocam a doença. Ela começa como se fosse uma frieira entre os dedos. Aqui a gente vê que já está num estágio um pouco mais avançado. E se não for tratada a tempo, chega mesmo o animal a perder os cascos. Esse tipo de problema pode gerar que prejuízo para o produtor? Um animal que precisa caminhar para comer, para se alimentar e produzir, ele com esse problema ele vai caminhar menos, vai se alimentar menos, automaticamente a produção, seja de leite, de carne, vai também diminuir. Chega mesmo ao ponto do animal caminhar de joelhos, dói tanto que ele não consegue mais apoiar as patas. Começa a caminhar com a parte da frente abaixada, né, com essa parte aqui no chão. E tem tratamento para isso? Claro. Então, a primeira coisa que a gente tem que fazer é casquear o animal. O casco, na verdade, é como se fosse a unha do animal, como se fosse a nossa unha, né? E a única coisa que pode acontecer, ó, começa a aparecer já um rosinha, que é a mesma coisa que a unha da gente. Se tu cortar demais, né, sangra. Mas, então, tu sempre vai cuidando para que chegue no rosa, não chegue no vermelho. Esse casqueamento é mais para fazer a limpeza e principalmente tirar a sujeira aqui entre os cascos, né? Porque começa a acumular e como ele começa a se deformar, começa a juntar muito esterco aqui no meio e próprio barro. E aí o medicamento, quando a gente for aplicar, ele não penetra, né? Forma uma barreira para o medicamento. E o medicamento precisa agir aqui dentro. Os primeiros passos do tratamento são casquear o animal e lavar bem o casco para tirar toda a sujeira. Os animais doentes também devem ser separados do resto do rebanho. Ô Marlise, e que produto é esse que vai ser passado aí agora? Bom, a gente tem 3 produtos que a gente utiliza, que pode utilizar como pedilúvio. Sulfato de cobre, sulfato de zinco ou formol. Qual que seria a diluição desses produtos? É recomendado pela literatura de 5 a 10%. Por exemplo, tu vai fazer 1 litro de solução, tu vai colocar 50 gramas de sulfato de cobre. E isso deve ir num pedilúvio? Independente se a pessoa tem um pedilúvio ou não, o que importa é tratar. Né? Então, se tu não tem o pedilúvio, tu tem que achar um jeito de colocar essa pata em imersão, quer dizer, deixar ela submersa nessa solução durante alguns minutinhos para que essa solução faça efeito e mate, né, essas bactérias. Quantos minutinhos, mais ou menos? 3, 4 minutos. O Globo Rural já mostrou um pedilúvio no tratamento de gado e para ovelhas é bem parecido. É como um lava-pés, um pequeno tanque por onde os animais passam mergulhando as patas no medicamento. O ideal é ter um tanque com água para lavar bem as patas e, em seguida, o tanque com a solução. Um grande erro dos produtores, às vezes, é que ele faz o pedilúvio, né, num brete, os animais, muitas vezes, eles passam correndo e não dá tempo daquele produto chegar em todos os cantinhos onde tem a bactéria para que possa fazer efeito. Para o pequeno produtor que não tem um pedilúvio, o seu Gilberto aqui desenvolveu um método muito simples, né, seu Gilberto? Sim. Como é que é o seu pedilúvio? É uma garrafa PET cortada pela metade, que serve para a imersão da pata. Agora é um pouquinho difícil porque o senhor tem que fazer isso em cada pata do animal. Sim. Esperar um pouquinho. Exato, de 3 a 4 minutos, né, em cada pata. Mas funciona. Se perde pouco produto, né? O animal esperneia um pouquinho, mas o produto chegou onde devia. Sim. Marlise, esse método está aprovado? É um método trabalhoso, porque a gente tem que é uma pata de cada vez, mas o que importa é o produtor fazer o tratamento. Se ele não tem o pedilúvio, muitas vezes não vale a pena, porque é um custo, né, dependendo da propriedade, é um custo pouco alto,
Esse método funciona bem se fizer, né, adequadamente, a solução correta. E o importante, como o Gilberto está mostrando, é que não adianta botar pouquinha solução só para molhar embaixo o casco. Tem que cobrir todo o casco até em cima, para que realmente haja em todas as partes do casco e que realmente faça efeito. Fazer imersão em todas as patas uma vez por semana, aí ir acompanhando a evolução, né, do rebanho, mas normalmente em 3, 4 semanas a gente já tem esses animais praticamente curados. E o animal pode voltar a apresentar problema, o mesmo animal? Pode. Nós temos aqui um animal que é um animal crônico já, a gente já pode perceber aqui que ele já tem um pedaço aqui que nem tem mais casco. E pior do que ela apresentar a doença, que é o que a gente chama de portador. Né? Ela vai estar, cada vez que acontece de ter umidade, ela vai estar transmitindo essas bactérias para os outros, fazendo com que outros animais também adoeçam. Então esse é o tipo de animal que a gente recomenda descartar. Seu Gilberto, para o senhor é difícil descartar um animal? É, justamente essa aqui, que geralmente é parto duplo. E cria os dois muito bem, né? Então a gente fica com pena de descartar. Para não chegar nesse ponto, é importante que o criador fique de olho nos animais e comece o tratamento assim que aparecer alguma ovelha com o problema. Quando a criação é destinada à produção de lã, é melhor usar formol ou sulfato de zinco no pedilúvio, porque o sulfato de cobre pode manchar a lã.